Gostaria de agradecer muito, né, a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente essa noite. Você vai contar um pouco da experiência que você tem com relação à questão da agricultura urbana, uma temática extremamente importante, né, e bem interessante, principalmente para essa época de pandemia, né, porque te dá uma certa... envolve a questão da sustentabilidade, mas dá aquela questão da segurança alimentar também muito importante, né. Então, vou deixar a palavra com você. Bom trabalho, tá? E aí diz aí pro pessoal como é que vai ser a didática, né? Você vai falando um pouquinho, quem quiser pegar, interferir, fazer algum questionamento, pergunta alguma coisa, fica à vontade, certo? Pronto, estão me ouvindo, né, direitinho? Então, sim. Então, assim, quando eu vou estar apresentando os slides, eu não vou conseguir ver o chat. Aí, como a gente combinou, né? Coloca no chat, aí o professor fica fazendo o intermédio aí. Eu acho que fica mais fácil, né? Para a gente interagindo mais. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Primeiro é um prazer, né? Achei bem legal a oportunidade de contar um pouquinho o projeto que eu faço aqui no Quintal. Acho que poucos conhecem. E é legal também porque boa parte aqui também está no Neon, né, professor? E assim, eu acabei, meio que estava entrando no Neon e viu esse momento de pandemia. E não começou as atividades propriamente ditas. Então, assim, de certa forma, eu também vou apresentar um pouco por que eu estou no Neon, né? Qual é o objetivo e qual é a finalidade, o que é que eu quero aprimorar com a parte de agricultura. E, assim, com relação a, propriamente dito, a pandemia, assim, mudou muito pouco a rotina aqui de casa, né? E aí vocês vão entender o porquê, né? Então, vamos lá. Vou apresentar, tá, professor? À vontade, Rafael. Tá todo mundo enxergando aí direitinho? Tá começando. Enxergando, beleza. Pronto. Então é isso, assim, né? Basicamente o tema que eu vou conversar com vocês é moradias urbanas produtivas, né? E aí é nesse contexto que a agricultura é uma ferramenta essencial, né? Para que essa moradia se torne uma moradia mais produtiva, propriamente dita, né? Aqui eu coloquei só os contatos, depois quem quiser bater um papo mais, ver um pouquinho mais sobre o quintal, esse é o Instagram aqui que eu utilizo para divulgar um pouco das coisas que eu faço. Comecei agora na quarentena, né? A falar um pouquinho. Então, assim, o que a gente vai conversar um pouco é sobre isso, né? O porquê da agricultura urbana, né? E é nesse contexto, vou falar rapidamente, assim, de alguns problemas, que eu acho que não é tanto esse o foco dessa fala, eu vou mais apresentar e mostrar qual é o ciclo e qual é o tipo de agricultura urbana que eu faço e para que ela se propõe, né? E qual o objetivo que eu quero com ela, né? E aí, assim, vou falar que é essa agricultura que um amigo fala assim, né? Também é um termo que o Ernest também usa, que é o pai da agrofloresta, que ele faz agricultura processo sintrópico, que é uma agricultura de processo, né? Eu tento adaptar um pouco disso para a realidade urbana. E aí o Quintal Vivo, que é o projeto que a gente faz aqui em casa, eu digo a gente, né? Porque a minha esposa, nós dois que tocamos e coordenamos, esse projeto nada mais é do que a minha casa, né? A nossa casa. E ela, junto comigo, faz todo o manejo do processo e participa do sistema junto comigo, né? E aí falar um pouco do sistema e é que eu vou me ater mais a esse terceiro tópico aqui, tá, gente? Então, vamos lá, só para mostrar aí, né? Esse cacho de banana foi tirado aqui do quintal, tá aqui a bananeira atrás, tá? Então, assim, né? Da onde eu, Rafael, cheguei para estar agora falando um pouquinho de você com essa minha experiência de agricultura urbana, né? Eu sou professor de física já há um bom tempo, aí mais de 10 anos, quase 15 anos, na rede particular, e trabalho, a gente acaba sempre falando, né? De meio ambiente, de preservação, e depois que veio o Enem, virou ciência da natureza, e a gente está o tempo inteiro ali falando de maneiras de ter um consumo, de ser sustentável, né? E durante muito tempo eu fazia só o basicão mesmo, né? Coleta seletiva e tal, mas falando o tempo inteiro para os meninos, né? Aí chegou um momento que cansou a parte só de falar, né? Cara, eu vou começar a fazer, né? O que é que eu, dentro da minha estrutura, dentro da minha casa, eu consigo fazer? E aí, nesse contexto, a gente começou a mexer um pouco na casinha pequena que a gente tinha, foi colocando planta dentro, né? Como eu falei, a minha companheira Lu, ela é botânica, então queria mais planta. E essa quantidade de planta na casa foi tornando o ambiente mais agradável, vendo que dava. E comecei a conhecer algumas pessoas, né, no contexto que o lixo era uma coisa que me preocupava muito, né? E o que fazer com esse lixo orgânico, como melhorar isso. E aí surgiu a compostagem, conhecendo várias pessoas, um amigo meu, o Teófilo, né, que trabalha com isso já há 10 anos, hoje em dia ele
vive disso, exclusivamente. Não é mais na cidade, agora ele mora na periferia, na cidade Calcaia, né, na parte periférica, periurbana, mas ele tem um sítio, ele vive do sítio dele hoje. E aí, nesse contexto, em 2016, eu diminuí minhas aulas nas escolas, hoje continuo professor, estou aí no 7º semestre, mudei para uma casa maior e começou esse projeto do Quintal Vivo, né, que nada mais é do que a tentativa de deixar a casa com a maior qualidade de vida possível, e também gerando o menor impacto possível, né, de existir na cidade. Basicamente, é isso, tá, galera? A gente vai falar um pouquinho aqui. Então, e aí começou, né? E aí, basicamente, o que é que... Eu vou falar um pouquinho aqui agora da parte dos problemas, né, que a cidade tem. Antes, para contextualizar, a gente tem essa imagem do ambiente equilibrado, né? Quando a gente fala de ecossistema, de meio ambiente, de um ambiente saudável e tal, a primeira coisa que vem são esses ambientes. Aqui, mesmo sendo uma caatinga super biodiversa, né? E aqui uma floresta também altamente biodiversa. E num ambiente natural, a gente percebe que tanto o consumo, como a produção e como a decomposição, elas acontecem no mesmo lugar, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo. Entendeu? E, obviamente, que isso minimiza o máximo possível o gasto energético desses processos, né? Então, eles têm o menor desperdício possível de energia. E aí a gente vai agora entender, né? O tipo de sociedade que a gente vive e o tipo de problema que eu fui encontrando e fui querendo tentar uma forma de solucionar esses problemas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de cidade, quando a gente fala de campo, muitas vezes a gente esquece que isso também é um ecossistema, né? A gente vê uma cidade como um ecossistema. Isso é um ecossistema, as partes de indústria têm seres vivos aqui também. Aqui na direita, nós temos os lixões e aterros, que também têm seres vivos, né? O problema é que esses ambientes são extremamente desequilibrados. E aqui, pessoal, eu vou ser um pouco mais rápido e sintético, né? Só para pontuar mesmo os problemas e entender o porquê que eu fui para a parte da agricultura urbana e a agricultura urbana como uma ferramenta que pode minimizar parte desses problemas, né? E, além disso, trazer uma qualidade de vida para o ambiente urbano, né? Ou, principalmente, para a moradia, para a casa, e vai impactar diretamente com quem mora nessa casa. Então, vamos lá. A gente pode perceber que nesses ambientes, todos eles têm várias coisas em comum, né? E aí eu faço só um diagramazinho, né, para tentar explicar um pouco os problemas que esse tipo de sociedade de consumo gera, né? E como a gente pode minimizar parte desses problemas, se a gente quiser que continue existindo cidades, que a gente consiga habitar nesse planeta durante ainda muitos milhares de anos, né? E aí, gente, se eu estiver falando muito rápido, alguém avisa, tá? E também, se tiver alguma pergunta, falem aí que o professor repassa. Então, assim, por que essa agricultura urbana? Primeiro, vamos tentar entender o que é esse diagrama que eu fiz aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, né? A gente tem aqui as cidades. O que é que as cidades, nesse modelo que a gente acabou de ver nesse slide anterior, esse tipo de cidade aqui, o que é que ela é, né? Ela é um ambiente altamente baixa biodiversidade, poucos seres vivos, ambientes totalmente desequilibrados, né? Você tem aqui, basicamente, só muitos seres humanos, poucos bichos, poucas plantas. A gente gasta energia enorme com inseticidas, com um monte de cida para isso aqui ficar sem essas outras coisas. E gera uma ruma de resíduo. E precisa de uma ruma de coisa para poder manter essa cidade aqui, né, funcionando, abastecida. E aí geram essas outras duas grandes regiões também desequilibradas, né? Zonas industriais que produzem as coisas para lá, o campo. Se a gente olhar para esse campo, né, tem quem acha bem bonito. Eu não acho isso muito bonito, não, né? Isso aqui é uma região também de desequilíbrio, até que eu preciso de um grande aporte energético para poder tentar manter esse equilíbrio, várias adubações externas, várias uso de inseticidas, uso de fungicidas, um trabalho enorme para poder esse tipo de sistema continuar viável, né? Um incremento de energia enorme. E, por sua vez, nós temos todos os resíduos que saem daqui e vêm para os aterros e lixões, né? Hoje está melhorando, aterros sanitários, mas sempre numa escala muito grande, né? E, obviamente, aqui também eu tenho outra região da mesma forma desequilibrada, né? Grandes ambientes desequilibrados, com gasto de energia. Então, eu vou ter um grande gasto de energia para trazer tudo para cá. Eu tenho um grande gasto de energia para trazer os resíduos que eu não quero para cá. E assim vai, né? Tudo isso aqui se comunicando, e de vermelho essas setas indicam um aporte energético muito grande. Obviamente, com o crescimento desse sistema, uma hora isso aí vai entrar em total colapso, né? E aí,
como a gente pode tentar minimizar essa estrutura, como a gente pode pensar em uma cidade, em um campo, em um aterro sanitário, como a gente pode fazer isso? Na realidade, eu penso que a solução é ir um pouco para o micro, parte da solução. Óbvio que o macro também tem que existir, né? Mas a parte que eu trabalho é mais a casa, um ambiente menor. Então, assim, como é que a gente diminui, né? Como é que a gente pode diminuir esses problemas e aumentar a eficiência energética desse sistema? Tentar aproximar aquilo que é a natureza. Tudo mais próximo, obviamente com menor gasto energético, e obviamente que quanto a gente conseguir botar a natureza para trabalhar pela gente, a natureza evoluiu aí milhares de anos na busca dessa eficiência energética, né? Então, se a gente conseguir fazer ela trabalhar pela gente, a gente vai ter mais eficiência, né? Ao invés de dar aporte de energia para poder a coisa funcionar. Então, é isso. Então, você tem aqui alimentos processados, você tem muito desperdício nesse transporte, você tem gastos energéticos enormes para poder manter a estabilidade da cidade. A cidade fica quente, então tem que ter ar-condicionado, ventilador ligado o tempo inteiro. Você vai ter um aumento do aquecimento global pela emissão de gases para produzir energia para manter esse sistema aqui funcionando, né? Então, é isso. Então, isso chegou uma hora que isso me incomodou demais, e eu falando isso para os meninos, e eu pouco fazia para poder tentar resolver parte desses problemas, né? E aí o quintal vivo começou a se formar, né? Eu já estava entrei na agronomia, e aí eu comecei a fazer, beleza, como é que eu posso melhorar a minha condição? Ora, dentro desse sistema, a gente só pensa no consumo e no lucro, o consumo é a única ferramenta que eu vejo como uma viável para a gente escolher um pouco do que a gente quer, né? E, obviamente, conduzir um pouco do que é produzido. Então, eu comecei a reduzir, deixar de consumir algumas coisas e comecei a tentar fazer com que a minha casa, e, obviamente, também pode pensar mais na frente em a cidade também, mas eu foquei naquilo que, vamos lá, que aqui eu posso fazer, né? E deixar de falar e passar a agir, né? Que todo mundo só fala, mas fazer mesmo, a gente fica esperando as coisas acontecerem. Então, vamos começar a fazer a minha parte para minimizar esse problema, né? E aí vem a escolha, né? Por que agricultura urbana? Dando para ver as fotos direitinho aí, né? Então, aqui eu tenho vários modelos de agricultura urbana possíveis, né? Que a gente pode ter na cidade. Algumas bem tecnificadas, como essa aqui de baixo, que é até o indoor, que o professor está até começando a pesquisa no laboratório Neon. Ambientes também em estufas, aqui é mais caseiro, em casa, numa parede, aproveitando o sol da parede, em terraços, em áreas desocupadas, né? Em áreas de fiação elétrica, está sendo muito feito. Enfim, quais são as vantagens, né? Uma cidade que a cidade deixa de ser uma região só de consumo. A cidade passa a produzir parte daquilo que ela consome. Então, você já vai tirando um peso dessa cadeia e equilibrando um pouco mais essa energia. Boa parte da energia do sol começa a bater, né? Você vai ter um aumento da biodiversidade. Então, a gente tem muita praga na cidade porque não tem nada que consome essas pragas. Então, a gente tem que entrar com veneno, com coisa para controle dessas pragas. Se eu aumento a biodiversidade, partindo também para dentro das casas, né? Eu vou ter uma maior retenção de carbono. Quanto mais planta a cidade tem, ela vai diminuir o impacto que ela causa no meio ambiente, melhoria do clima da cidade, diminuição das ilhas de calor, né? E, sobretudo, melhoria da qualidade de vida. Como o professor falou há pouco, né? Você ganha aí enormemente em soberania alimentar, né? Você vão ter alimentos produzidos bem próximos do consumo, alimentos mais frescos, alimentos mais saudáveis e um encurtamento enorme daquela cadeia de transporte que encarece, né? Que aumenta o gasto energético e o desperdício desses alimentos. Então, quanto mais a cidade conseguir produzir, de qualquer que seja a forma, está valendo, né? É benéfico e é essencial, né? Quanto mais verde for a cidade, ela vai deixando de ser aquele ambiente tão inabitável, tão inóspito, né? Que a gente fala de cidade, a gente se separa completamente de natureza. Começar a ter uma cidade numa pegada um pouco mais ecológica. E aí, dentro desse viés, entra né, os obstáculos de se fazer, na minha concepção, de outros amigos, como o Hugo, como outros que também trabalham um pouco com isso, os principais obstáculos que a gente tem para fazer essa agricultura dentro da cidade. Uma cidade como é hoje, né? Aquele espaço cinza com concreto em tudo. Então, a gente tem o quê? Problema de espaço. Como assim? Poucas áreas, né? Moradias pequenas, pouca iluminação, a iluminação pega algumas horas do dia de um lado, outras horas do outro, e aí você vai ter que buscar mecanismos de burlar isso, né? O indoor é algo que também tenta burlar
esse problema, né? Então, você consegue fazer indoor e você vai conseguir produzir em ambiente fechado e, obviamente, vai ter que colocar iluminação artificial e tal, e vai ter gasto de energia. Por isso que, né, eu optei por um outro tipo de agricultura, que, na minha opinião, resolve mais problemas e traz mais benefícios para quem mora nessa moradia, né? Então, assim, solo, né? Como é que eu tenho terra, chão para plantar? Aí vem soluções em vasos, em solução em canteiros suspensos, uso de parede e também produção de solo dentro de casa, né? Porque todo mundo tem que ficar comprando, e aí entra a compostagem nesse processo também. E o tempo, porque na rotina da cidade a gente não tem tempo para cuidar dessas coisas, né? Então a gente precisa também de mecanismos para minimizar controles, facilitar rega, facilitar uma série de trabalhos que a gente que está lá no Neon, vocês aí até mais do que eu, sabem que mudinha, berçáriozinho de muda, tem que estar lá, se esquecer um dia sem regar, pode perder tudo. Então, assim, a gente tem que encontrar algumas coisas que facilite, porque normalmente quem está na cidade não tem agricultura, pelo menos não ainda. Eu vejo possibilidades enormes para isso, né? E eu vejo que tanto não só para a produção em massa, mas como os agrônomos participando de uma série de outras áreas, né, dentro da cidade, como consultorias para poder implementação de hortas dentro de condomínios, uma série de pensar um pouco mais no micro, né? Que a agronomia ela pensa muito no macro e só pensa no campo. Mas existe aí um mercado que está se abrindo e que a gente pode também se apropriar dele, né? Imagine aí, se os engenheiros civis começarem a chamar a gente para poder pensar o projeto da casa, porque a galera está querendo ter dentro de casa, plantar um pouco do seu alimento, né? Enfim, mas enquanto isso não acontece, e alguém viver exclusivamente da agricultura, a agricultura é um suporte, algo que você faz, alguns como hobby, né? Enfim. Então, o tempo, você tem sua rotina de trabalho, tem que tentar algumas coisas, alguns artifícios para driblar essa questão do tempo, para facilitar algumas coisas. Então, assim, professor, vou interromper um pouquinho e perguntar aqui, será que alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ou você, professor, quer interromper um pouquinho, para não ficar falando tanto tempo sozinho? Pois é, você falou, comentou um pouco a respeito da questão do desperdício, né? Teve um Exato. estudo recente que eu li, acho que foi da Embrapa, se não me engano, onde eles diziam que para cada quilo de alimento produzido no Brasil, metade dele, 50% dele, era perdido só, a maior parte, por conta do sistema de transporte. Transporte, eu vi isso hoje, pessoal. Só que, como eu te Pois falei, é. não coloquei muita referência, Aham. estava pesquisando e é demais, né? É Não muita só. coisa. Então, quando você faz né, quando você se prontifica, né, a desenvolver uma agricultura dentro da sua casa, né, ou nas intermediações, né, não necessariamente precisa ser na sua casa, pode ser no seu bairro, por exemplo, junto com outras pessoas, né, Exato. uma coisa Pode compartilhada. ser uma praça, tem várias possibilidades, né? Tanto possibilidades na visibilidade do macro, que resolveriam Aham. mais problemas, digamos assim, que é mais do que a agronomia, o curso de agronomia, por exemplo, tenta pautar mais, né? Ou estudar um Exatamente. pouco mais. Mas eu também vejo, sabe, pessoal, uma grande possibilidade pensar no micro. Aham. Sim. Se você encarar uma moradia como a minha, a gente vai já ver com as várias ferramentas que eu utilizo, parece pequeno, né? E Aham. parece que é pouco mercado, mas você imagine que tem quantas milhões de moradias em Fortaleza, né? Nossa, são muito, né? E aí você pode pensar em escalas menores, e eu vejo muito isso na academia, por exemplo, e no nosso modelo também de sociedade, a gente quer sempre soluções macro, né? As soluções macro É. funcionam. Eu E é concordo que elas que, precisam existir, aham. É o mas que a gente fala muito na olericultura, a gente fala muito disso, né, Rafael? Que a exato, horta, lógico, você pode desenvolver uma horta, por exemplo, para, né, uma horta comercial, se você tiver espaço, exato, e você pode desenvolver também uma horta completa, né, para o seu consumo, para suprir as suas necessidades aí nutricionais e da sua família, se você tiver espaço. Mas se você não tiver, às vezes só um alpendre de uma janela ali é o suficiente já para você pegar e produzir um condimento, produzir. exato, um condimento Então, fresco, exatamente. Qualquer coisa que você consiga produzir, né, que contribua lá para a alimentação, por exemplo, da sua casa, você já está desenvolvendo de uma certa forma a agricultura urbana, ainda que seja simples, você já está fazendo alguma coisa, entendeu? é por isso que eu coloco sempre a descrição que eu me considero um agricultor urbano, né? Dentro desse Uhum. contexto.
E assim, pessoal, mas quando eu digo que a academia não olha muito para isso, não tem muito investimento de pesquisa, né, para aprimorar, para fazer técnicas voltadas em não produzir em escala. Sempre a escala ela é mais importante, mas de produzir um método para ter sempre as mesmas coisas, para buscar, para incentivar esse tipo de atitude, entendeu? Aí Aham. é uma das coisas que eu acho que a gente precisa e pode se pensar, e inclusive pacotes tecnológicos, né, que as pessoas podem adquirir, não só em dólar, mas também aproveitando muito dos resíduos que a gente tem na cidade, né? E aí, nesse contexto, a casa vai começando a ganhar um pouco mais de vida. Aham. Quando você, É, aí, pode falar, pessoal. então, até dentro disso que você está falando, a gente tem um projeto, tem a intenção, né? Fevereiro agora, do próximo ano, eu estou saindo da coordenação do curso de agronomia, e a gente já está engatilhando um projeto já para criar uma especialização de agricultura urbana. Então, a Olha gente aí, quer coisa ver boa. se desenvolve efetivamente essa parte da agricultura urbana. Se vocês pensarem, por Muito exemplo, no legal. curso de agronomia que a gente tem, da UFC, salvo algum engano, mas eu acho que é o único curso de agronomia, pelo menos de universidade federal, que existe numa capital. Então, assim, às vezes para mim não faz muito sentido, né? É lógico que é importante, a agronomia ela é muito diversa, né? Então é importante a gente pegar e pensar na grande produção, nas grandes Exato. fazendas, né? A gente pensar, por exemplo, nos assentados, né? O pessoal que está mais lá para o interior. Mas eu acho que a gente tem um potencial incrível para desenvolver a agricultura urbana, porque o nosso campo prático ele pode ser justamente a cidade, entendeu? Exatamente. Aí é Então, nesse contexto que eu entro. exatamente. Assim, a gente tem esse projeto. Vamos ver se dá certo aí. Vamos lá, contem comigo. Tá certo. Então, assim, pessoal, exatamente. Então, dentro dos mecanismos que a gente pode usar para driblar, qual foi o que me pareceu mais interessante por vários motivos, né? Porque primeiro ele resolve mais problemas daqueles que a gente mostrou naquele diagramazinho que eu fiz, né? Não só o encurtamento das cadeias de produzir dentro, mas eu também reduzo a quantidade de insumo, eu reduzo a quantidade de resíduo que eu gero. E aí o objetivo, assim, eu posso pensar no macro? Posso. Mas eu foquei no problema no micro. Como eu consigo resolver isso dentro de uma casa, né? Pensando que se o problema é o consumo, se na verdade o consumo dita o que a gente compra, eu posso, e o consumo ele é individual, né? Eu posso pensar que o problema também da cidade tem que ter investimentos no macro para mudar essa consciência, mas tem que partir também de cada domicílio, né? De cada um tendo essas práticas. É uma coisa que, por exemplo, cada vez eu penso mais, eu estou na educação aí há 15 anos, na educação básica, e a gente sai do colégio sem saber cozinhar e nem plantar. Cada vez eu fico me perguntando, né, as coisas mais essenciais para a gente viver, e a escola hoje não ensina isso, né? E aí, dentro do contexto, traria outros ganhos também, como a educação ecológica. Então, dentro dessa pegada um pouco mais ecológica, eu vejo a cidade como ecossistema e eu vejo a casa como sendo um microecossistema. E aí a ideia é, como é que eu faço para essa casa ser o mais equilibrada possível? Aí eu volto lá para aquele primeiro quadro que eu mostrei, o que era um ambiente equilibrado, era o mais biodiverso possível. Então eu vou tentar, de forma organizada, porque não dá para ser tudo no mesmo lugar, porque eu moro dentro desse espaço, né, tentar deixar ele o mais biodiverso possível, e o que eu e a Lu, né, que é a minha esposa, que a gente faz, é gerir esses processos e organizar esses processos para que ele aconteça, né, de forma mais organizada, que aí é exatamente esse tipo de agricultura que uns amigos chamam, né, que são alguns parceiros, o Teófilo, que eu já falei, e outros que é uma agricultura urbana de processos. Por que processos, né? Aí ela resolve boa parte daqueles problemas, né? Ela diminui a entrada de insumos. Então, eu tento reduzir ao máximo a entrada de insumos. Eu vou aumentando a biodiversidade da casa, essa biodiversidade da casa, ela vai gerando, obviamente, matéria orgânica, que vai virando adubo, e eu vou tentando cada vez mais diminuir, né, as entradas, deixar o sistema o mais equilibrado possível. Óbvio que dentro do ambiente urbano, isso vai ter várias escalas, depende do tipo de moradia. Como o professor falou, uma casa maior, posso ter uma escala maior. Né? Um apartamento é viável? Lógico que é viável esse tipo de manejo da casa. Obviamente você vai produzir menos, mas você consegue começar a pensar que na sua casa, a casa tem que deixar de ser um ambiente só de consumo, né? E de pouso, que é mais ou menos isso que esse sistema de produção faz a gente viver, né? E que a gente só vive mesmo nas férias. Então a casa passa a ser um lugar que acontece mais coisas, acontece decomposição, acontece consumo e acontece produção no mesmo espaço.
né? Quanto mais eu conseguir aumentar isso, mais equilibrado e melhor fica o meu sistema. Então, aí a casa passa a ser vista como esse microecossistema, e aí a ferramenta para isso, né, eu costumo dizer assim, a vida vai resolvendo isso. Então, para cada problema que eu procuro, eu vou buscando mais vida para tentar resolver esse processo. E nisso a casa vai tendo vários desdobramentos e melhorias de várias outras coisas, né? No momento que eu tento lá resolver o problema do meu lixo, eu crio adubo. O adubo gera mais planta, que vai deixando a casa mais agradável. Isso vai virando uma cascata, né? Então, se mais moradias tivesse isso, né? Aí eu boto, quanto mais vida, melhor, né? A vida é uma ferramenta essencial para o tipo de agricultura que eu tento fazer aqui em casa. Né? E ela, por si só, já vai melhorar um monte de coisa dentro da sua casa. E tendo como princípios norteadores aqui do que eu uso como ferramenta, é a agroecologia e a permacultura, né? A agroecologia, com a galera que fala, se escreve sobre ela, permacultura, Bill Mollison. Aí, mais uma vez, eu mais citei, porque eu quero passar mais tempo falando do sistema, ao invés da fundamentação, mas era interessante eu mostrar o porquê, né? Da onde surgiu e por que eu comecei a falar. E, obviamente, se eu quero que a minha casa fique mais equilibrada, eu tenho que pensar em mudanças de hábitos, né? Na verdade, a gente dá para fazer muito do que eu estou fazendo com pouco tempo. É porque eu estou fazendo coisa demais, que a casa ganhou uma dimensão também meio que de um laboratório, né? Mas a ideia é essa, né? É mudando hábitos para poder eu conseguir otimizar o sistema. Se eu quiser ter o que eu tenho aqui, eu só comer enlatado, meu sistema já faliu, porque eu não tenho como alimentar as galinhas, por exemplo. Então aqui, pessoal, alguma coisa? Quer comentar? Rafael, Alguém? uma curiosidade que para você sustentar, né, em termos nutricionais, as plantas, né? Você tem um grande número de plantas, um grande número de espécies de Eu vou plantas, mostrar né? aí, pessoal. Você vai falar um pouco a respeito disso ainda? Essa parte conceitual aqui eu estou sendo um pouco mais rápido, aí eu Tá, vou partir para mostrar mesmo o que é que eu faço no quintal e o que é que tem no quintal, né, tá, hoje. beleza. E Não, aí então as parcerias. eu vou guardar a pergunta mais para frente, então. Vou ver se você vai falar a respeito. Então, pronto. Então, assim, alguma coisa sobre essa agricultura de processo, assim, a ideia a teórica dela é mais ou menos essa, né? Então, eu vou tentar pensar num microecossistema cada vez mais complexo. E esse ecossistema vai estar cada vez mais equilibrado, né? E eu sou só mais um participante, eu e a Lu, tão importante quanto todo o resto da vida que tem dentro da casa, né? Para tentar fazer com que a casa fique cada vez mais habitável, não só para mim, mas para todo o ecossistema que está aqui dentro, né? E não só um local que eu vou lá, como jogo lixo e boto na calçada. E aí a gente começa a mudar de hábitos para tentar fazer esse ecossistema funcionar. Então aí vamos lá. Então aqui, pessoal, chega um desenhozinho que eu fiz que era mais fácil desenhar no computador do que eu. Tá dando para ver aí, né? Então esse aqui é o sistema que hoje mais ou menos eu tenho aqui em casa. E aí acho que agora aqui cabe algumas perguntas, pessoal, que tu queria ver, né? Então assim, eu tentei botar as mesmas cores que eu usei lá naqueles slides, naquele outro desenhozinho que eu fiz. Aqui de vermelho tem a parte de decomposição. Né? Então, eu tento fazer tudo isso dentro de casa. Eu tenho de verde a produção e aqui, basicamente, óbvio que tem consumo em tudo isso também, né? Mas, essencialmente, o consumo do sistema está na cozinha. Então, assim, hoje, professor, eu ia perguntar sobre adubação, né? Aí é isso, talvez eu esteja produzindo pouco, porque eu vou ter que tentar otimizar um pouco a produção de adubo. Mas toda adubação hoje sai de dentro do sistema. Então, hoje, aqui em casa, aqui no Quintal Vivo, há 2 anos e pouco, eu não produzo para fora da casa zero resíduo orgânico. Nenhum resíduo orgânico daqui de casa sai. Então, tudo que entra, fica aqui. O que é que sai? Embalagem, plástico e coisas que eu não utilizo. E até as embalagens eu tento usar para fazer vasinho, das mudinhas. Então, assim, aquilo que eu não consigo aproveitar, eu levo para ecoponto, né? Mas é isso. Então, assim, já é um ganho. Queria falar, professor? Então, o que eu ia perguntar era justamente isso, né? Se tinha alguma entrada, por exemplo, de esterco, né, na sua casa. Se você trazia Não. alguma coisa de fora, ou se você conseguia manter só com o que você produzia de resíduo orgânico dentro da sua casa, entendeu? Eu preciso testar, pessoal, para ver como é que está a qualidade do humus e do bio. Que aí era Aham, uma coisa que eu ia fazer agora, né? Quando voltar, certo. é o primeiro passo para poder ver essa qualidade, fazer alguns testes, né, para a gente ter essa quantificação. Eu percebo que quando eu aumento a adubação com o humus líquido, né, faço uma rotina maior, como agora no período de academia eu tenho mais tempo, então eu consigo otimizar esses serviços todos, né?
eu percebo que foi melhor. E eu aumentei a quantidade de galinha aqui no galinheiro, né? Para ter mais cocô. Então, de vermelho aqui, professor, são as setas... Opa, foi mal. São as setas de entrada do sistema, que eu não consigo fazer girar aqui dentro. Serragem para o piso do galinheiro é um insumo, semente para os berçários de mudas, para os canteiros, alguns insumos. Que insumos são esses? Folha seca, que eu não consigo ter demais ainda aqui no quintal, então eu pegava na UFC, triturava aqui, o triturador, e fazia a cobertura morta, entendeu? Algum sabão, detergente, para fazer algum controle de praga simples, algum óleo essencial, esse tipo de coisa, professor. E, obviamente, os alimentos que eu não consigo produzir aqui, que vão acabar gerando resíduo. Então, simplificadamente, as setas vermelhas são as entradas, por onde elas entram. As setas pretas é como circula aqui dentro do sistema. Então, eu tenho a cozinha é geradora, depois eu vou falar disso detalhadamente, de cada ambiente com fotos, tá, professor? E aí, galera, quem quiser perguntar alguma coisa aí, vai falando que o professor passa. Então, os meus resíduos, 100% dos meus resíduos, quando eu comecei, eu não tinha o galinheiro. Na outra casa, no começo aqui do quintal, eu usava só compostagem, tá, professor? Só que a galinha, ela come 100% que você bota nela. E aquilo que ela não come, ela revolve, vai para o piso do galinheiro. E acaba que todos os meus resíduos orgânicos vêm para cá. Inclusive parte das podas. Então, as setas verdes são interligações internas do ciclo aqui de casa. Que isso é possível quando vai ficando cada vez mais complexo o sistema, né? Então, o ideal é que quanto mais setas tiverem aqui, mais equilibrado está esse meu sistema, mais conexão, né? Para a permacultura, né, ele fica mais verdadeiro, digamos assim. Então, esse piso do galinheiro é preparado, com a periodicidade de 30 a 45 dias eu raspo, tem 3 galinhas aqui, só que aí eu tenho, aqui também, professor Serragem, também suplemento com um pouco de ração. Quando chegar no galinheiro eu falo um pouco mais sobre isso. O esterco fresco fica curtindo 30 dias, é no mesmo período. Quando eu giro o sistema, eu giro tudo junto no mesmo dia, né? Eu esvazio o minhocário, produzo humus e estoco esse humus. Abri buraco entre o esterco curtido, abri um espaço entre o piso do galinheiro. E aí eles ficam 30 dias nesse processo. E no final eu tenho humus, eu tenho um chorume que vão alimentar as mudas, que vão alimentar os canteiros. E aí é mais ou menos assim que vai, né? O galinheiro tem uma grande vantagem também, que além de ele me gerar o adubo, o nitrogênio para o esterco, para poder formar o meu adubo e alimentar as minhocas, ele me gera ovo, né? As podas dos meus canteiros vão para o galinha, porque a galinha come parte dessas podas, eu tenho moringa, eu tenho a moreira, né? E vai também um pouco o minhocário. Das minhocas sai um pouco de minhoca, às vezes não tem demais, eu boto para a galinha, tem muita baratinha no minhocário, eu pego, jogo para a galinha, e aí vou otimizando esse sistema. Alguma pergunta dessa parte geral? Alguma coisa, professor? Posso continuar? Pode continuar, o pessoal não postou nada aqui de pergunta ainda não. Então, assim, a lógica é mais ou menos essa, né? A ideia é tentar otimizar o máximo possível, diminuindo essas setas vermelhas aqui e aumentando as setas verdes, né? Se eu conseguisse do canteiro tirar mais semente, tem algumas sementes, teria uma seta verde para cá também. E aí eu vou mostrar como é que é mais ou menos cada elemento desse agora aqui em casa, no quintal vivo, tá? Então é por isso que eu escolhi esse tipo de agricultura, uma tentativa de primeiro, né? No meio disso tudo, eu vivo dentro de uma casa que é um microecossistema e que é muito agradável de estar. Então eu só em fazer isso, mesmo que não tivesse nenhum outro retorno, obviamente que eu já estaria ganhando. E aí, obviamente, que eu quero ver até onde, com o quintal vivo, eu consigo otimizar esse ciclo, né, dentro do projeto. Aí, no final, eu vou falar um pouquinho o que é que eu pretendo aumentar e tal, e o que mais eu quero testar aqui dentro, né? As próximas loucuras, né? Porque quem olha para isso aqui... Vamos lá. Então, a cozinha... Rafael, Oi. tem uma pergunta aqui do Lázaro. Fala, Lázaro. Em relação à compra de sementes, quais são os tipos compradas, se elas são orgânicas ou as mais comuns encontradas no mercado? Eu tento conseguir, professor, sementes com alguns amigos, já testei algumas coisas de semente crioula, e eu compro, não tem para onde. Hoje em dia, na pandemia, então, era site da Isla. E eu pego elas, aquela linha da Isla que vem sem agrotóxico. É o que eu faço. Infelizmente, a gente sabe que para várias sementes, né, pessoal, é difícil você conseguir produzir aqui. Algumas coisas, Niral já produz semente,
né? Já vai ver que eu faço uns testes doidos, assim, eu plantei algodão, sorgo e arroz, então eu já tenho semente disso tudo aqui. Mas não com o objetivo de ver para que produz, mas porque gera biomassa. E eu acabo usando essa biomassa na montagem dos canteiros, né? Em termos Enfim, de diversidade, Rafael, você tem ideia de quantas espécies de vegetais aí você tem, você cultiva? pessoal, vou mostrar ali as fotos. Vai De mostrar? cultivo, vai um bocado. A última contagem, uma vez eu estava dando uma oficina aqui no quintal, né, a gente falando da importância da biodiversidade para o controle de praga, né, para ter menos problema no quintal, porque a cara de agricultura assim é cochonilho, né? Aqui na Ah, cidade é o que dá muito. Mas eu percebi nessas 5 anos de prática que a cochonilha é muito oportunista, ela pega a planta fraca, né? Tá num canto com pouco sol e tem essas mudanças bruscas, né, de sol, de luz, de calor, às vezes a parede está muito quente. E quando o ambiente fica muito biodiverso, tudo diminui. Aí eu falando isso na oficina, aí uma menina chegou e uma senhora, Rafael, mas assim, a minha casa é bem biodiversa. Aí era eu e o Hugo nessa oficina. Ele, cara, quantas plantas na tua casa? Ah, tem umas 10, né? Aí eu pedia para ela dar uma olhada no quintal e perguntava quantas ela achava que tinha, né? Nessa época eu tinha contado, tinha 150, professor. ah, nossa, muita coisa. Porque assim, tem a parte agronômica, mas tem a parte ornamental. Sim. A lua é botânica, então ela quer flor. Aham. E faz sentido, né? Porque não dá para ter também, manter algumas áreas da casa bem verde só com planta de comer, porque elas exigem muito sol, então às vezes fica muito ruim de plantar em alguns lados. Então, algumas regiões a gente coloca ornamental mesmo, como a gente vai ver aqui nas fotos. Então, da cozinha, entra os alimentos externos e entra o que eu produzo, né? E sai o resíduo orgânico. Aqui é só uma imagem, né? É o hábito. Na minha pia tem um potinho que todo resíduo vai para lá. Resto de comida, uma vez por dia eu jogo no piso do galinheiro. E aqui eu mostro que eu guardo toda a borra de café, recebia também da minha irmã, né? E aqui é a casca dos ovos, né? E eu uso isso no preparo do piso do galinheiro. A gente prepara o piso e você vai ver que se vier aqui em casa não tem odor nenhum, não tem mau cheiro nenhum. Esqueci de falar, pessoal, esse sistema não foi eu que inventei não, tá? Fui pegando, né? E esse sistema eu peguei com o Hugo Teófilo, que é um modelo usado, não sei se o senhor conhece, a galera aí conhece, que é o projeto do Cláudio Oliver, que é lá de Curitiba, que é do Meu Lixo Cuido Eu. Já ouviu falar? Nesse projeto, Não, professor, não. ele consegue decompor, se eu não me engano, ele consegue processar, ele é zootecnista, né? E ele começou as coisas meio que na doida, por conta própria também. Ele conseguia, num terreno 10 por 30, processar 30 toneladas de lixo por mês, e transformar em 10 toneladas de adubo, de alimento. Só usando um ciclo parecido, só que ele usava vários animais, né? Tinha coelho, tinha galinha, tinha isso, então esse modelo é uma adaptação disso. Então, assim, basicamente o que eu fui fazendo foi pegando tecnologias e fui adaptando para tentar resolver aqueles problemas, né? Ah, beleza, eu quero me livrar, eu quero que coma tudo, eu vou ter galinha. Galinha come tudo e me dá ovo. E aí o pó do café e a casca de ovo a gente coloca por baixo da serragem e ajuda. Aqui é o galinheiro, professor. Então vem tudo para cá, ó. Dá para ver aqui, né? Já dá para ter a noção da biodiversidade, ó. Então aqui tem o galinheiro e esse piso galinheiro aqui está mais novinho, ó, e nessa foto está um piso mais antigo, aqui já está quase no ponto de tirar. Então não dá mau cheiro, não dá nada. Se ele for bem preparado e bem feito, que aí também, né, o sistema convencional tenta sabotar. Não, o galinheiro dá fedor, dá mau cheiro, dá mosca. E é engraçado, quando o sistema vai ficando cada vez mais complexo, hoje eu tenho menos problema com barata, menos problema com mosca e menos problema com muriçoca. Quanto mais eu aumentei a biodiversidade, eu deixei de ter problema com pragas, né, como cochonilha. Raramente aparece uma planta ou outra. E aí eu sei que ela está ruim, eu tento adubar, senão vem outra no lugar, né? Mas os meus problemas com praga diminuíram bastante. Então aqui, tudo vai para esse piso, e depois de 35, 45, 30, 45 dias, depende se está chovendo, depende de alguns fatores, né? Como eu disse, aqui ainda entra um pouco, tá? No galinheiro de alimento para galinha, porque eu estava recebendo lixo da minha irmã e de outro amigo, mas com a pandemia não deu mais, e aí eu preciso reforçar, então entra um pouco de milho e um pouco de ração. Mas elas não comem tanta ração, elas preferem a comida que eu coloco aqui no piso, né? Que é o resto dos alimentos que a gente não come. E a cama de frangos, o ovo para a cozinha e a cama de frango vem para cá. Aqui é a área de compostagem, pessoal. Então, eu comecei usando só os kits de balde de compostagem. Hoje eu uso isso aqui, onde tem a bananeira, é um minhocário, que já pega a água dessa pia, já reaproveita um pouco da água. Então, em um mês, eu mexo nesse canteiro, peneiro tudo, tá?
e eu tenho mais ou menos 1,5 tambor desse de humus, de 50 litros, ó. Aqui na imagem dá para ver mais ou menos a qualidade do humus, né? Humus pronto mesmo. E aí daqui eu tenho, né, o chorume, aí no outro mês aqui é onde fica descansando o piso do galinheiro por 30 dias, daqui vem ou para esse minhocário ou para esse minhocário. E aí depois eu peneiro, tenho as minhocas e tenho o humus. É com esse humus e com o chorume que eu faço com essa mistura, professor, que eu uso para adubar tudo. E aí tinha alguma pergunta aqui que você ia fazer? Não, né? A Lia disse aqui, citou com relação à questão das galinhas, né, que são inimigas naturais das pragas urbanas, falou também que ajuda no controle de escorpiões. Exato. Não, é isso. As Não tem galinhas, elas nenhuma não, pergunta. as galinhas, elas não ficam no quintal todo, né? Exatamente porque eu preciso de espaço para fazer as atividades que o quintal exige, né? E quando a gente vai ver, já rola oficinas aí, eu e alguns parceiros já fazendo algumas oficinas e tal. Então, Rafael, Oi. quanto tempo assim você dispõe para ficar, você e sua esposa, para ficar por dia? Não sei se vocês ficam, não sei se são Pronto, eu estou todos nesse os dias. processo de otimizar, pessoal. Aí eu, obviamente, pela escala que tomou, está um pouco maior, mas eu sei por atividade. Para rodar esse sistema, um dia a cada 30, 45 dias. Então, um dia eu paro para fazer isso. O restante é mais ou menos 1 hora e meia por dia, que é rega. E aí eu tinha 2 tardes, pessoal, que eu trabalhava nessa manutenção, produção de muda e produção, mexer nos canteiros. Dá mais ou menos 1 horinha por dia. 1 horinha, 1 hora e meia. E 2 tardes, né? Que eu me dedico a mexer mesmo. Como agora eu quero ampliar um pouco, a ideia que eu tenho, eu vejo até quanto essa área que eu tenho consegue produzir de muda, de excedente, e colocar isso também, se sobrar, para venda, né? E aí eu vou ter alguns amigos, que tem alguns parceiros da agronomia, que estão comigo também me ajudando, estamos parados por enquanto no quintal, para tentar otimizar isso, criar protocolos para a gente ver se consegue produzir em mais escala, entendeu? Mesmo dentro do pequeno, para abastecer mais o quintal e vai ter excedente. E esse excedente pode ser comercializado. É uma das coisas que eu quero ver se esse espaço e se essas técnicas são viáveis para isso. Entendi. O Né? Pedro está perguntando aqui, ó, quanto tempo você levou para deixar o sistema como está atualmente? 3 anos. 2 3 anos. anos e meio. 2 anos e meio eu só coloquei alguns poucos elementos a mais. Mas com 2 anos e meio já tinha tudo isso aqui, que tem hoje. Só melhorou. E é aquilo, né? Aí entra agora a parte da agricultura, professor, para a gente tentar otimizar, para ver como fazer para essa casa ter variedade, esse tipo de espaço, variedade o ano todo. E aí, sem falar que eu até esqueci de comentar, né? A importância da melhor agricultura é porque o tipo de alimento que ela fornece são os que têm maior número de vitaminas, de nutrientes, né, professor? E é o que é mais carente para quem tem uma condição mais precária de dinheiro, come basicamente o arroz, o feijão e falta essa parte nutricional importantíssima, né? Que é o que a gente consegue produzir em pequenos espaços. As experiências que eu faço aqui de coisas maiores, eu vou até mostrar aqui as fotos. Então, para isso, né? Daqui eu consigo tirar, dá para ver o tamanho desse tambor aqui embaixo, ó. Eu consigo tirar a cada ciclo desse 1,5 tambor desse de humus. Que eu uso para quê? Os humus vêm para essas estruturas aqui, pessoal, onde eu produzo as mudas. E aí entra como é que eu consigo driblar o tempo, né? Eu faço tudo com capilaridade, ó. As bandejas com tela para não dar mosquito, eu furo e coloco água. E aí eu não preciso ficar regando o tempo inteiro e daqui as mudinhas vão para o quintal. Então, a entrada entre os mumos e entre as sementes nessa área do quintal e saio as mudas que eu vou colocar nos canteiros. Eu também uso muito estaquia, que aí eu faço com estufinha, né? Funciona muito bem com hortaliça, que é manjericão, alecrim e orégano. E aí eu aumento essas. Então, aí eu tenho a área de produção de muda, então eu tento fazer o máximo do processo acontecer tudo dentro de casa, né? E aqui são as áreas produtivas, professor, da casa. Né? O que é que entra nela? Para cá, aqui é a parte de adubação, professor, que você comentou. Entre as mudas que vêm dos berçários, como é que eu adubo esses canteiros? Com humus, com podas e a cobertura morta. Então, tudo que eu podo aqui, eu trituro. Então, essas plantas eu fico perenemente. Tem uma goiabeira bem no meio, e tem uma moreira grande, uma fabáceazinha aqui, tem uma outra moreira, tem uma
muita coisa em vaso, então eu vou fazendo podas para o sol entrar nas áreas do quintal, trituro tudo e esse triturado cobre tudo, como você pode ver aqui, ó. Só que embaixo dessa cobertura eu coloco sempre humus, coloco sempre um pouco de esterco e vou cobrindo. E evito fazer esse revolvimento, mais na palhada. Aí depois eu espero uns 15 dias, né? E aí depois eu coloco as mudas direto no solo, ou, vamos lá, aqui é uma área de canteiro de chão, aqui não tem, é uma solução também para agricultura urbana, aqueles blocos de concreto. Então aqui eu não é furado, né? É no cimento mesmo. E eu tenho uma diversidade bem grande, né? Essa moreira aqui agora tem 2,5 metros de altura. Ora pronobis, couve, tem uma diversidade enorme aqui. Sem falar que aqui também, aqueles ganhos indiretos, né? É a entrada de vento para a cozinha. E passa por a estrutura úmida, né? Então também melhora o clima um pouco da cozinha. Aqui a continuação, a lateral, é um canteirozinho que eu tenho muita parte medicinal. Eu planto bucha, planto umas cucurbitáceas que sobem na parede. Aqui é uma área de capilaridade, que eu tenho gengibre. E aqui eu faço as maluquices com grandes culturas, pessoal. Aqui tem sorgo plantado, arroz, feijão aqui pendurado, aqui deu bastante feijão. E dá muita palhada, né? E os grãos, eu quero ver se eu aproveito esses grãos para alimentar galinha, ou até no uso em casa, quanto é que eu consigo juntar de arroz e tal. Estou testando algumas loucuras também. E na frente da casa, onde antes era uma área ornamental, quando eu comecei a aumentar a produção de adubo, eu transformei ela em 3 canteiros. Aqui, só para dar dimensão, é 2,60 por 60, cada canteiro desse. E aqui é uma época que ele estava bem produzindo, né? Aqui feijão, aqui tem abóbora embaixo, tomate, tem uns milhos aqui no meio também. E aqui é a rua já. E aí, uma das coisas que eu quero tentar ampliar é subir, agora ir para cima, fazer uma estrutura para começar a plantar numa área que pega mais sol, né? E aí eu vou ter um pouco mais de produção. Mas é projetos futuros aí, tem que capitalizar agora para conseguir fazer esses outros experimentos. E como a casa é alugada, né? Praticamente tudo aqui é removível, né? Só o que eu quebrei de chão foi essa parte, que já era chão. Então é Entendi. isso. Então, Rafael, a Iana está perguntando Oi. aqui, ó, quantos dias demora esse processo de compostagem? No caso, para obter o humus. Se a gente for ver, porque assim, eu vejo por estágio, a cada 30 dias aproximadamente, professor, eu faço a raspa do piso do galinheiro, é um marco, né, para iniciar o ciclo. Esse piso ficou ali 30 dias no chão do galinheiro, que não deixa de ser já um processo de compostagem natural, né? Eu vou regando as plantas que tem dentro, tem um mamão dentro, que é esse mamoeiro aqui é dentro do galinheiro, que são os produtos que eu já tirei. Aqui é só uma parte, só para ilustrar que eu consigo tirar aí do quintal. Tem muito mais coisa, mas pela pressa de hoje eu botei só as fotos que eu achei mais fácil, né? Aqui é para representar as folhosas que eu tiro, rúcula, mostarda, manjericão tem muito, almeirão, aqui é as loucuras com as grandes culturas, ó, aqui é sorgo, arroz, feijão, a palhada que eu trituro e vou cobrindo o solo, né, muita goiaba tem um ano inteiro, eu tô podando para ela dar goiaba todo mês, tomate, pimentão, e aqui tem também o doce que eu faço com a goiaba, né, para poder preservar mais tempo, bucha vegetal, que hoje em dia eu não uso mais esponja de petróleo, a gente planta e isso aí deu demais, né, então tem um bucha aí pro ano inteiro. Temperos em geral, gengibre, açafrão, tudo isso aqui eu já nem compro mais. O quintal já consegue produzir. Então, assim, voltando, né, com o tempo, então, assim, tudo essas palhadas vão para o solo do galinheiro, ficam lá 30 dias. Depois de 30 dias, eles ficam mais 30 dias descansando. E como eu revezo, eu esvazio cada minhocário em 60 dias, fica mais 60 dias. Então, dá um total de 120. Mas dentro dos tambores, fica 90. Dá mais ou menos isso. Então, 120... 120 contando o tempo que ele fica no piso do galinheiro, né? Entendi, tá. Tirando esse tempo do piso do galinheiro, onde eu começo a manejar, raspar e botar para descansar 30 dias, e depois jogar dentro do minhocário, fica 90, às vezes um pouquinho mais, quando está chovendo um pouquinho menos, porque aí já composta mais rápido, né? Mas é isso. Entendi. Tá e aqui é o que eu já consegui, né, produzir, pelo menos uma amostra rápida, né? Coisas que eu realmente não compro, mas tomate, como a gente usa demais, acaba comprando, principalmente as tomates grandes, né, para a gente consumir. E aqui é para demonstrar a biodiversidade, professor, do quintal, ó.
Acho que dá para dar uma noção, né? Então, essa parte todinha aqui de cima. Então, como é que surgiu, né? Eu fui aumentando a biodiversidade, a goiabeira dando menos, aí eu vi, não, se eu conseguir aumentar e trazer a abelha nativa, que está aqui, Jandaíra, tem uma caixinha, eu consigo polinizar melhor essa parada, mas para ter a abelha de Jandaíra, eu preciso ter água perto. Aí eu fiz um lagozinho artificial. E aí já tem peixe. Aí eu vou aumentando e criando um microclima cada vez mais complexo dentro da casa, né? E aí você percebe, a estratégia é parede coberta com planta, né? Porque eu também consigo absorver o máximo de energia do sol, que seria irradiada pelos muros, né? E aproveitar essa energia para produzir biomassa, que eu vou manejando e vou triturando e vou jogando nos canteiros. E aí no meio essa goiabeira enorme, que aí eu vou abrindo, né? Tiro um lado dela, entra sol. Aí o sol vira, eu tiro o outro lado. Da mesma forma, trituro a goiabeira, as podas trituradas vão para os canteiros, o minhocário, e aí vai. Aí aqui é um corredor que é tudo maracujá, fechado já o teto. E aí você vê que tem uma grande quantidade de ornamentais, flores, né, orquídeas. Aqui também é uma espiral, que tem uma... Isso aqui é como se fosse um vaso feito no chão. É outra coisa que você pode fazer sobre o chão normal, sem precisar quebrar. Eu tenho o tamanho desse pé de siriguela aqui, tem quase 3 metros de altura. Plantado dentro de um vaso, né? Aqui eu tenho uma jabuticabeira, que tem quase 2 metros de altura dentro do vaso. Aqui é uma cajarana, que agora está com cajarana já bem grandinha, dentro de um vaso também. Então, tem várias possibilidades, né? E eu consigo mudar de canto, pessoal, quando buscando sol, né? Adequando no decorrer do ano para utilizar. E aqui é onde ocorrem as oficinas. E para finalizar, são as atividades que eu já faço, algumas parcerias, né? Algumas coisas que acontecem aqui no quintal. Aqui é atividade com a escola, apresentando o sistema, que a escola queria montar algo parecido para falar de educação ecológica, alfabetização ecológica para crianças, né? Legal que as crianças ficam tudo apaixonadas, né? Pelo lago, ó, isso aqui. Enfim, aqui são oficinas que a gente faz, aqui é uma oficina que eu fiz em parceria com o Hugo Teófilo, da Teofilândia. Aqui é uma oficina que eu fiz em parceria com o Cássio, que era a semear, hoje é a florescer, né? O Cássio foi do mestrado em entomologia, não sei se o senhor conhece, professor. Não. Ele terminou, né? Hoje ele está no doutorado lá na Mossoró. Qual que é o nome dele? Cássio Sombra. Ele fez com o Patrick. Ele trabalhou com inseticidas extratos botânicos, como inseticidas, né? Para controle de praga. Aí essa oficina era sobre isso, né? Foi uma mini fala sobre MIP, na verdade, né? Que ele abordou para a galera, né? Muito bom. Né? Que aqui no quintal. E aqui, pessoal, alguns projetos em parceria também que a gente tem. Que eu tenho no Quintal Vivo, tem já com a economia ecológica, né? O professor Fábio Sobral, que ele estava fazendo algumas medições. Aqui é uma medição de clima, umidade e temperatura. Foi legal porque não saiu o artigo ainda, porque parou tudo, né? Mas ainda até que tem uma diferença de 5 graus entre o termômetro aqui no quintal e o que estava lá na frente, na calçada. É uma Reduziu diferença muito, né? muito grande. E a umidade também deu uma diferença considerável, né? E aí só comprova, né, que a qualidade de vida. Em momentos de pandemia, você está dentro de uma casa, mas uma casa que não é só um canto feito para dormir, é uma casa que te traz, né, uma qualidade de vida e alimento e tudo mais, e coisas para se fazer nessa casa, né? É essencial. E aqui é os mutirões. Muita gente, todo mundo aqui da agronomia, essa galera que está aqui embaixo, à esquerda, fazendo alguns mutirões para a gente fazer o manejo aqui do quintal, né? O Lucas também me ajuda muito aqui. Por enquanto está parado, né? Mas é isso, gente. Isso era mais ou menos o que eu tinha para apresentar. E aí, assim, né, como ferramenta é isso, uma tentativa de modificação de consumos, modificação de hábitos e uma modificação de como você pensa a sua casa, em vez de um local só para morar e para dormir, pensar nela como um microecossistema. E dentro de cada escala, você pode fazer o máximo possível para tentar resolver aqueles problemas e minimizar o impacto dessa casa. Então, assim, isso, obviamente, que é atrelado, né, professor, a uma série de outras atividades macro, incentivos do governo para ter casa assim, hortas comunitárias, com certeza a cidade iria ter uma melhoria muito grande na qualidade geral da cidade, né? E aí esses trabalhos aqui entram muito com essa ideia de divulgar e mostrar que é possível, né? A galera chega em casa, galinheiro não dá, e quando chega, mas não fede, é legal, dá ovo. E aí as crianças veem o ovo de onde é que sai, tem uma reconexão com o alimento, educação ambiental e ecológica para essa galera, né? Para essas crianças que sabem de onde o alimento está, a qualidade que esse alimento vai ter, enfim. E é isso. Rafael, tem 3 perguntinhas aqui, ó. O Pedro,
Eu Pedro vou Henrique. desespelhar, tá? Ó, é sobre algum slide ou posso tirar aqui do Não, compartilhamento? as perguntas são mais generalizadas. Se quiser tirar, Então pode pronto, tirar. tirei aqui. Então, o Pedro pergunta o seguinte, ó, em relação ao espaço, quanto você Certo. tem disponível e quanto é utilizado? Ah, pessoal, nem mostrei. Pronto, eu devo utilizar diária mais ou menos uns 60, uns 30% da área da casa, porque a casa é aquela casa grande, comprida e foi partida no meio. Então, o Sei, terreno é 6 metros de frente por 33 de fundo, onde a entendi. casa ocupa boa parte dessa área. Uhum, Dá pra, se eu conseguir aqui, eu posso tentar colocar aqui no Maps para poder mostrar de cima, né? uhum. Mas aí você já tem utilizado a área toda? Ou... Exatamente. Praticamente, né? O que eu tenho de área possível de quintal, eu já usei. Frente e trás, estou usando o corredor, inclusive. Aí eu não sei Entendi. se dá para ver, assim, tem um quartinho, né, lá atrás. A minha ideia agora, pessoal, é tentar ver se esse projeto consegue capitalizar alguma coisa, para tentar usar telhado também, né, fazer oficina. Aí eu queria acrescentar outras coisas dentro disso, né, que seria aumentar também, amplificar também a biodiversidade do sistema. Eu queria colocar uma laje com canteiros mostrando outra possibilidade, que é telhado verde, né, associado à produção de peixe, com aquaponia. Um Entendi. tanque de 1.000 litros com tilápia e água, tipo um sisteminha da Embrapa, Uhum. tentando fazer uma adaptação. Aquela coisa, assim, o que eu estou fazendo não é novidade, né? Se a gente for ver, a galera, as nossas casas, os nossos avós, certamente já faziam isso, né? E em algum momento a gente deixou de fazer. Sim. É tentar pegar de volta essas técnicas e tentar aplicar dentro da casa. E você comercializa alguma coisa, Rafael? Ou é só para o Sim, consumo? eu quero tentar agora. Eu ia começar a fazer essa abordagem com dois amigos, que a gente ia tentar testar aqui um modelo de. Porque dentro dessa pegada eu tento evitar essa comercialização padrão, então eu queria fazer tipo uma espécie de parceria. Mas sim, eu já vendo alguns baldes de compostagem, porque tem excedente, muita minhoca, então faço produtos, kits e vendo. E a ideia, pessoal, é começar a testar. Sobrou muita goiaba, e eu quero ver a viabilidade também, porque se além de todos esses ganhos, diretos e indiretos, isso puder ser visto também não como um negócio propriamente dito, mas como um meio de vida, que acrescente no meio de vida de uma família, consegue ter alguns excedentes que possam ser comercializados. E se for ser pensado para uma área periférica, onde tem problema, é algo que se possa vender, né? Mas mudas eu também já consegui vender, hoje está mais parado. Mas basicamente isso, pessoal. Humus de minhocas e os kits de compostagem, humus não, os kits de compostagem e mudas. É algo que eu já consegui comercializar. Legal. O Lázaro fez duas perguntinhas aqui, ó. A primeira delas, qual foi a parte mais difícil até o momento na produção, construção do quintal vivo? Cara, a parte mais difícil é mudar os hábitos. É, É virar a chave, né? é, E começar. Porque a gente sempre só vê dificuldade, né? E aí é o que eu falo muito, né? E como professor foi muita motivação para começar a fazer, porque eu falo para os meninos direto, né? Que é possível que dá para fazer a nossa parte, e eu não fazia. Então, assim, o mais difícil é começar. E tentar se esforçar para mudar alguns hábitos que são corriqueiros nossos, né? Em vez do lixo para o lixo, eu posso botar o lixo aqui. Mas aí, tendo o galinheiro feito, e obviamente montando as estruturas. Né? E aí a produção, aí entra outra coisa importante, a paciência, né? Você tem que ter a paciência de ver o tempo da planta, porque a gente que vive em cidade é tudo pay buff. Quer logo tudo produzindo, a gente sabe que a planta tem o tempo dela, e o sistema também precisa estar funcionando bem, né? é. E, e para iniciar, sem dúvida, assim, é a produção de humus. Para esse tipo de sistema, sem solo e sem adubo, ele não funciona, né? E é, um, Exatamente. e é essencial, porque você mata aí dois coelhos com a cajadada só, né, professor? Você consegue ter um adubo, e aí quanto melhor você fizer esse processo, maior a qualidade desse adubo que você tem, e você dá vazão a um resíduo que é um impacto enorme na formação de lixões, de chorume tóxico, que é o resíduo orgânico, que polui muito, né, dentro desse nosso sistema. Então, sem a compostagem, eu sempre digo, quem quer começar, vai para a compostagem, e aí, assim, o que eu estou enfrentando atualmente com o sistema já montado é a parte de aumentar a produção. E aí, obviamente, que eu vou ter que ter alguns testes, né? Ver se é solo, ver se é luz, e aí vamos ter que fazer, ver o que a gente pode fazer para melhorar e ter algumas informações.
E, Rafael, mais uma pergunta, a última do Lázaro aqui, ó. Qual é a parte mais difícil nessa modificação de hábito? Hum. Cara, é porque se você quer que seu sistema funcione, você tem que começar a evitar, não deixar entrar coisas que esse sistema vivo não consiga decompor. Então, na realidade, você tenta, né, escolher aquilo que você vai comer, sabendo que o seu resíduo pode ser consumido pelo seu ecossistema. Então, essa modificação de hábitos, tentar cozinhar mais na verdade, a quarentena foi excelente nesse aspecto, né? Obviamente que ela é horrível, mas nesse aspecto, foi um treinamento, né? Para a gente cozinhar mais e fazer mais. E aí otimizou muito algumas coisas. E aí, na quarentena, eu fico muito isso, né? Todo mundo devia saber plantar, a escola devia ensinar e ensinar a cozinhar, né? Porque se a gente não adianta nada plantar isso aqui e cozinhar. Então, as mudanças de hábitos são essas, você começar a cozinhar um pouco mais em casa, a mudar alguns hábitos alimentares que a minhoca não consegue decompor, que a galinha não consegue comer. E é isso. E a organização, de todo dia, tal tempo, você tem que fazer algumas coisas que precisam ser feitas, né? Que é aguar, regar, fazer adubação constante, mas é isso. Essas mudanças, encaixar isso na tua rotina. Varrer, tu sempre varre a casa. Agora tu vai varrer a casa e colocar as folhas em um determinado local. E aí você vai ter que gerar. Por isso que é interessante, eu mostrei cada sistema, porque é interessante você ir criando dentro do teu espaço aonde ocorre cada atividade dessa, né? Setorizando. Onde é que ocorre a compostagem, onde é que ocorre a produção, onde é que ocorre isso. Mas é essa modificação que a gente está acostumado, às mesmas rotinas que a gente foi criado, né? Entendi. Rafael, já estamos caminhando aqui para o final. Eu acho que não apareceu mais nenhum questionamento Ah, aqui. quer que eu mostre o vídeo, professor? Isso, mostra o vídeo para nós. Então eu fiz um videozinho aqui, galera, que está até no meu Instagram, eu peguei só para poder mostrar um pouquinho, né, a visão 360 do quintal. Deixa eu... Tá indo aí, né? Vou apresentar um pouco do quintal vivo para vocês. Vamos lá. Saindo da cozinha, essa é a primeira estrutura, um canteiro feito sobre o chão, onde eu tenho várias aromáticas, como orégano, alecrim, irá, está crescendo ali várias outras que eu plantei há pouco, pimenta biquinho, uma couve que já me deu há uns 6 meses, e aqui uma grande amoreira que faz sombra, eu também uso para biomassa. Seguindo, ao lado, eu tenho um canteiro de chão, onde eu tenho várias coisas plantadas, né? Oroconobis, malva santa, gengibre, açafrão, tem umas mudinhas pequenas de pimentão, berinjela. Aqui é a bucha vegetal, que a gente vai já colher, para substituir a bucha da cozinha. E também tem batata doce, pepino, enfim. Aqui são algumas frutíferas em vaso, uma graviola, uma ata. E aqui é o galinheiro, que é onde a gente deposita nossos resíduos orgânicos. E sistematicamente, então, uma vez por mês, a gente recolhe esse piso e deixa para descansar nessa área aqui de baixo, onde eu tenho um tambor, onde fica o descanso do piso do galinheiro, e aqui um minhocário. Em cima são alguns vasos de capilaridade, com gengibre, aqui é um teste com arroz, sorgo, algumas coisas tentativas de produzir biomassa. Aqui é outra frutífera em vaso, uma cajarana, que já está florindo, daqui a pouco vai dar. E outra frutífera em vaso, que é uma jabuticaba. Aqui nós temos um outro minhocário, um grande minhocário, onde eu tenho as bananas plantadas no seu interior. E aqui é onde eu faço o manejo e recolho também bastante humus uma vez por mês. Essa estrutura grande é o lago, que foi colocado para também criar e gerar um microclima e aumentar a biodiversidade do quintal. Aqui é o lago tratamento, esse menor, né, onde tem aqui o filtro biológico. E aqui eu tenho a estrutura maior do lago, onde ficam os peixes e as plantas. Os dois lagos possuem peixinhos para poder evitar também o mosquito da dengue e tal. E algumas plantas também ao redor, como uma pitanga, uma moreira. E aqui ao lado, nós temos outra solução muito interessante para ambientes urbanos que não tem piso, como é o caso aqui, que é uma espiral, onde eu tenho várias ornamentais plantadas, né? E aqui no meio, uma figueira que está ficando bem grande, e algumas plantas biquinhas e outros ornamentais. Finalizando, nós temos a rainha do quintal, que é a goiabeira, né? Que dá goiaba praticamente o ano inteiro, com o manejo correto de poda. E é isso, galera. Valeu aí, até a próxima.
Então, pronto, pessoal, era isso. Muito bom, Rafael. Gostei do vídeo. 10, bela iniciativa, viu? Bom, excelente trabalho. Dá os parabéns para sua esposa também aí. É Massa. muito bom, né? Quando tem um comprometimento, né? Dos dois, assim, além de facilitar, né? Ajuda Com muito certeza. em todo o processo, né? Quer falar alguma coisinha? Fazer umas considerações finais, motivar o pessoal aí? Galera, o que eu digo é isso, né? Assim, uma das coisas que a física, a ciência me ensinou é que se tem um problema, se você não fizer nada, nada muda, né? Então, a motivação do quintal foi o que estava me angustiando, e eu não fazia nada. E ao momento que a gente começa a tentar fazer, só o começar, as coisas começam a serem resolvidas, né? Então, acho que é isso. Vamos tentar, vamos buscar e vamos começar a pensar, né, professor, a agricultura urbana como uma possibilidade real e necessária. Esse modelo de cidade, na minha opinião, está falida. Se a gente quer uma cidade pensando para as novas gerações, essa cidade tem que mudar, né? Independentemente de que sistema governa essa cidade. Né? Esse ambiente insalubre que é a cidade, ela precisa ser modificada, e quem modifica a cidade é quem mora nela, que somos nós, né? E aí é isso. Quem quiser entrar junto, participar do projeto, chega junto. E a ideia é essa, quando voltar, professor, às aulas, aí a ideia também era fazer uma parceria com o Neon para a gente tentar fazer alguns testes, né? Parceria do Quintal Vivo com o núcleo para ver o que a gente pode tirar dessas loucuras aí. Mas é isso. E muito obrigado pela participação aqui, foi ótimo. Então, parabéns, o Neon está de portas abertas, a gente vai desenvolver a parceria sim. A gente tem muito interesse, né? Principalmente agora com essa ideia de desenvolver essa especialização em agricultura urbana. Muito Acho que a legal. gente tem que pegar mais esse tipo de ideia aí que você e sua esposa tiveram aí e tentar levar esse negócio adiante. Ótimo. Parabéns, viu? Muito obrigado, Rafael. Valeu. Assim, incrementou muito, né, o nosso conhecimento. Pessoal, mais algum questionamento, alguma pergunta? Podemos encerrar agora. Então, o pessoal aqui tá parabenizando, viu, Rafael? Eu estou Muito vendo aqui, muito bacana. obrigado aí pela galera. Show. Se você montar uma caravana lá na UFC, quando voltar a aula presencial, o pessoal vai até confraternizar lá, se você quiser, viu? Pronto, vamos lá, vamos fazer uma visita guiada aqui no quintal. A gente senta e dá uma olhada 360, né? 360, tá certo. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela presença de todos vocês essa noite, tá? Semana que vem a gente deve ter mais uma palestra. Nós ainda vamos confirmar com vocês, né? A palestra do Germano sobre implantação de hortas. Mais uma vez agradeço ao Rafael, a presença de todos vocês, principalmente o Pedro, o Lázaro e o Nailson também, né? Que participaram de toda a organização disso. Parabéns para todos nós que estamos aqui até às 8h20 da noite, né, nos esforçando para aprender um pouquinho mais a respeito da agronomia e dessa parte importante aí que é a agricultura urbana. Tá bom? Abraço para todos vocês. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, viu? E obrigado de novo, professor. Obrigado aí ao Pedro e ao Lázaro pelo convite. Estamos aí, precisando. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal! Valeu.